Existe algo estranho com as nossas teorias sobre o universo. Pelo menos foi isso que os astrônomos começaram a pensar depois de uma descoberta feita em 2023. Na época, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, os cientistas detectaram um buraco negro chamado UHZ-1. Mas qual é o problema nisso? Afinal, é só mais um quasar detectado. Aí que tá, ele surgiu há apenas 470 milhões de anos após o Big Bang e tinha uma massa dezenas de milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Segundo a teoria padrão, um buraco negro precisa de tempo para crescer tanto, devorando matéria galáctica aos poucos ou se fundindo com outros buracos negros. Mas o UHZ-1 atingiu esse tamanho colossal rápido demais. É como se ele existisse antes mesmo do Big Bang. Mas como isso seria possível? O fato é que atualmente a teoria do Big Bang é a mais aceita para explicar a origem do universo. E ela já ocupa esse posto há décadas, mas, para ser sincero, ela já teve seus momentos de crise. Então, que descobertas recentes estão dando dor de cabeça aos astrônomos? Será que o Big Bang aconteceu mais de uma vez? Ou, quem sabe, nunca aconteceu? E se todas essas contradições forem apenas ilusões? Ou seja, e se o universo não tiver começado com o Big Bang? Eu sou o TH. E antes de voltarmos a 13,8 bilhões de anos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Bom, para começar, porque justamente essa teoria foi escolhida como a principal. No início do século XX, a maioria dos cientistas acreditava que o espaço sempre existiu de forma estável e imutável. Esse era o modelo do universo estacionário, sem começo, sem fim, sem explosões ou mudanças radicais. Entre os defensores dessa ideia estavam o astrônomo Fred Hoyle e o físico austríaco Thomas Gold, mas tudo isso mudou nos anos 20, quando Edwin Hubble descobriu o desvio para o vermelho, uma evidência de que as galáxias estão se afastando uma das outras. Basicamente, a luz delas se estica, indo em direção ao vermelho do espectro. A princípio, os defensores do modelo estacionário não se abalaram. Gold sugeriu que novas estrelas e galáxias surgiam constantemente, mantendo o universo em equilíbrio. Só que isso significava um universo infinito, onde matéria aparecia do nada, uma ideia difícil de aceitar. Foi aí que um astrônomo belga chamado Georges Lemaitre, que inclusive era padre, propôs uma resposta simples. Se as galáxias estão se afastando agora, então no passado elas deviam estar bem mais próximas que hoje. Tão próximas que, em algum momento, toda a matéria do universo estaria comprimida em um único ponto extremamente denso, o que ele chamou de átomo primordial. Segundo ele, esse ponto explodiu e começou a se expandir, criando o universo como conhecemos. Hoje, essa ideia parece um trecho básico de qualquer livro de astronomia ou até mesmo os do ensino médio, mas, na época, a teoria de Lemaitre foi vista como uma piada. Para os cientistas do período, dizer que tudo surgiu de uma explosão era tão absurdo quanto afirmar que a Terra é plana e está apoiada nas costas de um gigante. Querendo ridicularizar a ideia, Fred Hoyle a apelidou sarcasticamente de Big Bang. A ironia, o nome pegou e se tornou o termo oficial para a teoria. Só que em 1965, os céticos pararam de rir. Naquele ano, dois físicos americanos, Arno Penzias e Robert Wilson, acidentalmente descobriram a radiação cósmica de fundo, um brilho residual deixado pelo universo primitivo. Isso é como o calor que ainda fica no ar depois que apagamos uma fogueira. E não havia como explicar essa radiação com a teoria do universo estacionário. Esse foi o momento em que uma teoria desacreditada dava a volta por cima. Mas, claro, nem todo mundo aceitou essa ideia. Em um último esforço, os defensores da velha teoria se agarraram a uma última esperança, a hipótese da luz cansada, proposta pelo físico alemão Fritz Zwick. Ele argumentava que a luz poderia perder energia não porque o universo está se expandindo, mas simplesmente por causa da longa viagem pelo espaço. Porém, se isso fosse verdade, diferentes comprimentos de onda perderiam energia em ritmos distintos.
mas as observações mostraram que a perda era a mesma para todos os tipos de luz. Com telescópios mais avançados, os astrônomos descobriram galáxias com quasares, núcleos ativos com buracos negros emitindo quantidades colossais de energia. O detalhe, eles só apareciam em galáxias muito distantes, ou seja, no passado distante. Se o universo fosse eterno, deveríamos encontrar esses objetos também no presente, o que sugere que ele está mudando e evoluindo estruturas mais complexas ao longo do tempo. Além disso, foi descoberta a presença de nuvens de hidrogênio primordial, que não poderiam existir para sempre, pois, com o tempo, inevitavelmente se transformariam em estrelas. Em 2022, por exemplo, os astrônomos encontraram uma galáxia inteira, chamada GN-Z11, composta quase totalmente por gás inerte, uma evidência clara de que o universo não é infinito. Mas então, qual seria a idade do universo? Foi só em 2013, graças à missão espacial Planck, que estudou a radiação cósmica de fundo, que os astrônomos conseguiram cravar um número: 13,8 bilhões de anos. Esse valor se tornou uma peça fundamental para a teoria do Big Bang, pois bate com a idade das estrelas e galáxias mais antigas conhecidas. Agora, voltando para o final do século XX, uma descoberta atrás da outra reforçou o Big Bang como a teoria dominante, a deixando sem concorrentes sérios. Mas quanto mais os astrônomos exploravam o espaço, mais inconsistências e mistérios surgiam. Uma das maiores questões é: onde foi parar toda a antimatéria? Segundo a teoria do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter se formado em quantidades iguais. Mas, por mais que procuremos, nunca encontramos estrelas ou galáxias feitas de antimatéria. Além disso, hoje a quantidade de matéria no universo é muito maior do que a teoria previa. Para explicar isso, os físicos quânticos sugeriram que nos primórdios do universo, quando a matéria e antimatéria surgiam livremente, ocorreu uma misteriosa assimetria bariônica. Em outras palavras, parte da antimatéria teria decaído espontaneamente, deixando matéria suficiente para formar todas as galáxias. O fato de a matéria ter vencido a antimatéria é um dos maiores mistérios da física. Os cientistas acreditam que algum processo desconhecido favoreceu ligeiramente a matéria, fazendo com que para cada 10 bilhões de pares de partículas e antipartículas formadas, uma partícula extra de matéria tenha sobrevivido. E, mesmo essa distribuição de matéria não deveria ser tão uniforme. Diferentes regiões do universo simplesmente não poderiam ter interagido devido à velocidade finita da luz. Ainda assim, a temperatura do cosmos é quase a mesma em todas as direções. A diferença entre as regiões mais quentes e as mais frias da radiação cósmica de fundo é mínima, cerca de 0,00018 graus Kelvin. E isso é estranho, porque, segundo o Big Bang, regiões distantes do universo não deveriam ter tido tempo de trocar informações para equilibrar suas temperaturas. Para tentar resolver esse problema, surgiu a teoria da inflação. A ideia é que quando o universo ainda era pequeno o suficiente para as temperaturas se igualarem, ele passou por uma expansão súbita, muito mais rápida do que a velocidade da luz. Pense em inflar um balão. No começo é devagar, mas com um sopro forte ele cresce cada vez mais. Da mesma forma, a teoria sugere que o universo passou de um minúsculo ponto a uma escala cósmica em uma fração de segundo. Essa teoria também tenta explicar a planicidade do universo, ou seja, por que não observamos nenhuma curvatura em grande escala. É como esticar um lençol todo amassado. Se puxar com força de todos os lados, cada vinco desaparece. Em outras palavras, a teoria da inflação complementa o modelo do Big Bang e continua sendo bastante popular. Mas ninguém sabe explicar por que essa inflação aconteceu em primeiro lugar. Resumindo, quem encheu o balão e esticou o lençol? E para tornar tudo ainda mais complicado, os astrônomos também esbarraram em outro obstáculo: o problema do lítio, ou melhor, a discrepância do lítio.
O universo primordial deveria ter produzido pequenas quantidades de lítio-7, mas ao medir a composição química de estrelas antigas, os astrônomos encontraram apenas cerca de metade da quantidade prevista. Essa discrepância, conhecida como problema do lítio, ainda não tem uma explicação definitiva, embora existam algumas hipóteses. O que torna tudo ainda mais intrigante é que a teoria do Big Bang explica bem os níveis de hidrogênio e hélio, mas o lítio continua sendo uma anomalia não resolvida. Parece que a teoria do Big Bang, apesar de levar golpe de todos os lados, permanece em pé. Até mesmo a hipótese da luz cansada decidiu entrar na briga novamente em 2023. Com novos dados valiosos adquiridos com o telescópio espacial James Webb, o físico Rahendra Gupta tentou explicar a existência de galáxias incrivelmente antigas e avançadas, que já existiam apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Sua ideia, que constantes físicas podem mudar com o tempo e o espaço. Reinterpretando a hipótese da luz cansada com base na física quântica, ele concluiu que o universo pode ter o dobro da idade que se pensava, aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Porém, a maioria dos cientistas ainda olham essa hipótese com ceticismo. Ninguém está pronto para reescrever os fundamentos do modelo do Big Bang. Mas, pensando bem, a teoria do universo estacionário também foi defendida por décadas antes de cair. Então, qual teoria que hoje parece loucura, mas que no futuro pode acabar derrubando o Big Bang? Deixa aí nos comentários. Bom, as alternativas mais populares sugerem que os Big Bangs já aconteceram várias vezes e que nenhum deles foi realmente único. Essa ideia, chamada de universo cíclico, foi proposta pelos físicos Paul Steinhardt e Neil Turok em 2002. Segundo eles, o espaço se expande e se contrai em ciclos, onde cada Big Bang é seguido por um Big Crunch. Toda a matéria e energia colapsam em um único ponto de densidade extrema, só para explodirem novamente em uma nova era cósmica. Essa teoria ajuda a explicar algumas coisas estranhas que o Big Bang tradicional tem dificuldade em responder, como flutuações esquisitas na radiação cósmica de fundo e a distribuição surpreendentemente uniforme da matéria no universo. Segundo a teoria cíclica, esses poderiam ser ecos de ciclos anteriores. Mas há um pequeno problema, a entropia. Se o universo estivesse ciclando eternamente, cada novo ciclo teria menos energia disponível, assim como uma bola quicando, que sobe cada vez menos a cada batida no chão. Foi aí que entrou o físico e vencedor do Prêmio Nobel Roger Penrose, com sua teoria da cosmologia cíclica conforme. Ele afirma ter encontrado padrões circulares na radiação cósmica de fundo, que poderiam ser rastros de buracos negros de um ciclo cósmico anterior. Penrose sugere que, ao evaporarem no final de cada ciclo, os buracos negros redefinem a entropia do universo, garantindo um novo começo a cada reinício cósmico, o que daria um papel fundamental a esses monstros cósmicos. Embora a cosmologia cíclica ainda não tenha evidências suficientes para desbancar o modelo do Big Bang, ela se destaca como uma alternativa forte. Na verdade, a teoria de Penrose surgiu como uma tentativa de desafiar a inflação eterna, uma ideia proposta nos anos 80 pelo físico Andrei Linde. Ele expandiu o modelo inflacionário original, que assumia que a inflação ocorreu de maneira uniforme em todo o universo, mas exigia condições iniciais extremamente específicas para funcionar. Linde sugeriu que a inflação pode continuar indefinidamente em diferentes partes do cosmos, impulsionada por flutuações quânticas aleatórias, e, enquanto ela cessou quase 14 bilhões de anos atrás na nossa região do universo, pode ainda estar rolando por aí, mas não no nosso universo. Essa expansão continua em outros lugares, formando inúmeras bolhas isoladas e criando o que chamamos de multiverso. Pelo visto, os físicos chegaram a essa ideia muito antes da Marvel, mas, ao contrário dos multiversos dos quadrinhos, esses outros universos são, por definição, impossíveis de observar. No fim das contas, o Big Bang vence essa disputa simplesmente porque tem muito mais evidências ao seu favor.
Já a teoria das branas parecia bem mais promissora no começo, especialmente porque Edward Witten e Alan Guth a desenvolveram dentro do contexto da teoria das cordas nos anos 90. A própria teoria das cordas já foi uma forte candidata para ser a teoria de tudo. Segundo ela, nosso universo seria apenas uma membrana tridimensional, ou, simplificando, uma brana, existindo dentro de um espaço multidimensional maior. Essas branas podem interagir entre si, e suas colisões poderiam gerar eventos semelhantes ao Big Bang, dando origem a novos universos. Mas, como tudo, tem um problema. Apesar de inúmeros estudos, os cientistas nunca encontraram provas de dimensões extras no nosso universo. Então, a teoria da brana parece não ter chances de roubar o protagonismo do Big Bang, pelo menos por enquanto, mas isso não impede alguns pesquisadores de tentarem derrubar essa teoria de formas bem inusitadas. Você sabia que a gravidade não existe? Pois é, pelo menos é o que acreditam David Talbot e Wallace Thornhill. Em 2007, eles lançaram um livro com uma teoria nada ortodoxa, que lançou mais um desafio ao Big Bang. Esse é o controverso universo elétrico. Segundo Talbot e Thornhill, a maioria dos fenômenos que observamos no espaço não são causados pela gravidade, mas por interações eletromagnéticas. Isso significa que estrelas e planetas não se formam pelo colapso gravitacional, como diz a física tradicional, mas sim por poderosas correntes elétricas e interações de plasma. Campos eletromagnéticos gigantescos permeiam todo o cosmos, moldando as galáxias e sistemas estelares como os conhecemos. Esses mesmos processos manteriam os planetas em órbita e governariam o movimento dos corpos celestes. Curiosamente, várias ideias de Talbot e Thornhill sobre plasma já foram confirmadas experimentalmente. Vemos fenômenos semelhantes tanto em laboratórios quanto no Sol. No entanto, como a detecção de ondas gravitacionais durante a fusão de buracos negros contradiz essa hipótese, os defensores do universo elétrico alegam que essas detecções podem, na verdade, ser eventos elétricos mal interpretados. Mas, sejamos honestos, ninguém por aqui está flutuando para o espaço. Então, qualquer defensor da teoria do universo elétrico que ainda esteja grudado no chão já refutou a própria ideia. Além disso, todas as observações astronômicas modernas batem direitinho com o modelo gravitacional. Então, a gravidade existe, beleza? Voltando para o Big Bang, o grande nó dessa teoria, aquele que os cientistas simplesmente não conseguem desatar, é a singularidade. Esse ponto de densidade supostamente infinita estaria tanto no início do universo, segundo o modelo do Big Bang, quanto dentro dos buracos negros. Foi então que alguns físicos trouxeram uma ideia simples, porém intrigante. E se a singularidade dentro de um buraco negro for a mesma que deu origem ao Big Bang? Assim nasceu a teoria do universo buraco negro. Ela sugere que a densidade do nosso espaço observável seria equivalente à de um buraco negro gigantesco e que existe uma fronteira, como um horizonte de eventos, além da qual simplesmente não conseguimos enxergar. Isso significaria que tudo não começou com o Big Bang, mas sim com uma supernova em um universo anterior. Essa explosão teria colapsado em um buraco negro, sugando matéria e formando o espaço que vemos hoje, sem precisar de uma singularidade impossível. E tem mais, se os buracos negros existem no nosso universo, isso significaria que novos universos podem estar se formando dentro deles, como se fosse uma versão cósmica daquelas bonecas russas. O problema não dá para espiar dentro de um buraco negro para testar a teoria, mas essa ideia foi proposta justamente para destacar as lacunas da física moderna. Agora, se a ideia de universos infinitos dentro do nosso próprio universo ainda não explodiu sua mente, essa vai, a teoria do universo holográfico. Os físicos Gerhard T. Hofft e Leonard Susskind chegaram a essa conclusão tentando resolver o paradoxo da informação dos buracos negros. Olhando para um buraco negro, não temos como saber o que há dentro dele, mas, segundo a física quântica, essa informação de alguma forma continua existindo. Então, Hofft e Susskind sugeriram que os dados sobre o que há no buraco negro não estão dentro dele, mas sim codificados na sua superfície, no horizonte de eventos.
E se levarmos essa ideia adiante, nosso próprio universo poderia ser um holograma, uma projeção tridimensional criada a partir de um nível mais profundo da realidade, onde estariam as propriedades fundamentais que regem tudo, sem precisar de um Big Bang. O problema, para testar essa teoria, precisaríamos literalmente enxergar além dos limites da nossa realidade, o que, convenhamos, não está exatamente ao nosso alcance. No fim das contas, apesar de todas as questões sem resposta, o modelo do Big Bang ainda reina absoluto. E mesmo que um dia surja uma teoria mais coerente que explique melhor o universo, não há motivo para desespero. Essa é simplesmente a natureza da ciência. E você, o que acha? Devemos manter nossa confiança no Big Bang até o fim ou é melhor correr atrás de uma alternativa? Bom, o fato é que não precisamos olhar muito longe no universo para encontrar mistérios. Aqui mesmo, no Sistema Solar, existem algumas regiões que desafiam nossa compreensão atual do cosmos. E um desses lugares é o Cinturão de Kuiper. É justamente sobre ele que eu falo no último vídeo. Lá veremos a dinâmica bizarra de alguns planetas anões, como Orcus e Sedna, além de descobrir por que raios Plutão perdeu seu status de planeta, e se algum dia ele pode ou não recuperar esse posto. Para conferir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela.